Amém, glória a Deus. Amém, irmãs? Amém. Abram a palavra de Deus no livro narrado por Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. A gente queria que esse dia durasse por mais tempo, né? Que não fosse só até a meia-noite, que ele dobrasse. Mas a obra que o Senhor está fazendo, Ele vai continuar fazendo. Eu percebo que tem algumas irmãs tensas, porque vão voltar para casa. E vão voltar para casa com tarefas que o Espírito Santo está incumbindo vocês. E o Senhor não nos dá nada que Ele não vá junto. O Senhor não nos pede nada que Ele não fará junto conosco. Amém? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E Deus é fiel, irmãs. Amém? Lucas capítulo 7. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher, 7:36. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés. E ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa te tenho a dizer. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 50 dinheiros, e o outro um devia-lhes 500 dinheiros, e o outro 50, algumas traduções, denários. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, Simão: qual deles vai amar mais? Qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas essa regou-me os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto é maravilhoso, irmãs. Eu não concluí uma parte da minha história em relação ao assassino do meu primeiro marido, mas em uma das audiências que eu teria que participar, no intervalo eu liguei para minha mãe. Eu falei assim: mãe, eu não consigo olhar para a cara dele, mãe. Está difícil demais, mãe.
Mãe, eu odeio demais ele, mãe. E fui falando com a minha mãe. A mãe falou assim comigo: filha, você quer perdoar este homem? Mãe, eu quero perdoar, eu preciso perdoar, mãe. Eu não estava vivendo mais. E ela falou: então você vai perdoá-lo hoje, agora. Você vai perdoá-lo. Em nome de Jesus, você vai perdoá-lo. Eu desliguei o telefone. Irmãs, perdão não é sentimento. Não estou sentindo agora o perdão. Não, não é sentimento. Eu desliguei o telefone. Arrumei uma caneta e um papel rápido. E escrevi uma carta pequena para o assassino. E nesta carta, eu falava que o perdoava. Nessa carta, eu falava do amor de Jesus por ele. Que o mesmo amor que me amou e me perdoou, estava proposto para ele também. Que da mesma forma que Jesus morreu por mim, havia também morrido por ele, se ele cresce. Eu escrevi, eu redigi essa carta. Rapidamente, dobrei e consegui entregá-lo. Porque não tinha como chegar, mas eu consegui entregar nas mãos dele. Você só vai entender o poder do perdão se você o liberar. Quando você libera o perdão, você vai entender o que muitos aqui já provaram, do que acontece pós-perdão. Há uma vida pós o perdão. Assim que eu entreguei o perdão, assim que eu ministrei na vida daquele assassino, que havia tirado um pedaço de mim e o pai da minha filha, assim que eu fiz isso, irmãs, o Espírito Santo encheu o meu coração de alegria. Aquele dia foi um divisor de águas da minha vida. Aquele dia, os céus se abriram, porque Deus não vai também dar bênçãos que são para você, se você não tem condições de receber. Porque se o Senhor te dá uma bênção que Ele tem para você, no estado deplorável que você está, o diabo te rouba. Até nisto o prejuízo acontece, porque somos privados. O Vale de Baca é um vale que os peregrinos passavam abrindo covas, abrindo poços, para sobreviverem, para chegar até Sião e adorar o Senhor e se apresentar perante Deus. Eram adoradores que atravessavam um vale de lágrimas, um vale difícil de atravessar, e não tinha água para beber. Não tinha água no lençol freático. Não tinha lençol freático debaixo daquele deserto seco. Mas o que movia eles a abrir a cova? O que movia eles a abrir um buraco, cavar uma cisterna num lugar tão seco, sem água? A fé. E o que acontecia quando eles abriam? Chuva. Chuva. Deus enchia os poços. E eles iam de força em força até chegar em Sião. Irmãos, não tem como, Deus não vai derramar chuvas de bênçãos sem poço aberto. E o perdão é um poço que você vai abrir. Um poço que você vai abrir com fé. Mesmo que você não veja da outra parte nenhum arrependimento. Perdão não implica se a outra pessoa arrependeu ou não. Você vai liberar o perdão. Quando você abrir o poço, você não tem água, está seco. Está seco demais, eu sei que está seco. Mas na hora que você abrir, vai vir chuva. Choveu naquele dia na minha vida. E sabe o que Deus liberou para mim e para Luana? Liberou o Ariston. Foi depois disso tudo que eu pude conhecer o meu esposo, a quem Deus enviaria para cuidar de mim, cuidar dela, um pai maravilhoso que Deus deu a ela. São chuvas de bênçãos. Só podemos provar
depois que liberarmos. E vão descer daqui muitas mulheres com essa consciência transformada. Quando eu falo de consciência transformada, porque muitas vezes mudamos comportamento, mas somos sepulcros caiados. Muitas vezes estamos sorrindo com a Bíblia na mão, mas estamos mortos por dentro. E Deus conhece o nosso coração. Ele tem olhos como chamas de fogo. Nada fica oculto diante do Senhor. Deus não quer um comportamento motivado para agradar pessoas. Deus não quer uma motivação errada. Quando nós temos a consciência transformada, a partir do momento que eu, pelo Espírito Santo de Deus, que eu entendo que eu tenho que perdoar, que eu tenho que pedir perdão, que eu tenho que me confessar a Deus, me confessar e pedir perdão ao meu marido, aos meus filhos, que eu tenho que me perdoar, isso é uma consciência transformada. Quando essa consciência é transformada, aí o comportamento é legítimo. Aí o comportamento é convertido. Qual comportamento é esse? Um comportamento, um estilo de vida que está respaldado na palavra. Eu vou ser quem Deus quer que eu seja. Eu vou agir como Deus quer que eu haja. Eu vou falar como Deus quer que eu fale. Eu vou pensar como Deus quer que eu pense. Isso é consciência transformada. Isso é conversão, irmãs. Isso é conversão. A palavra de Deus fala que nós não devemos ter a forma deste mundo. A forma deste mundo, o padrão deste mundo. O padrão deste mundo qual é? Continua sendo olho por olho, dente por dente. Nós não devemos ter este padrão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Para quê? Por quê? Para que experimenteis o quê? A melhor coisa que existe nessa vida, a vontade de Deus. Que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O que o diabo faz conosco, nos privando, essa armadilha toda dele, essa mentira toda que ele está contando, desde lá de trás da sua vida, desde a sua infância, essa mentira que você vem acreditando nela, vivendo nessa mentira, vivendo nessa turbulência, nessa vida que você está arrastando ela com esse fardo. Nós lemos lá em Hebreus 12:15. Para nos privar do quê? Da graça de Deus. Não tenham cuidado para que não sejais privados da graça de Deus. Por causa da amargura, por causa da mágoa, do ressentimento. Se nós estivermos privados da graça de Deus, estamos privados de viver, irmãs. A graça é melhor do que a vida. A graça é o que Ele fez por nós na cruz. Se nos privarmos disso, que vida que nós vamos viver? Viver a vida atormentado pelos verdugos, pelos atormentadores da nossa alma, da nossa mente, por demônios, por opressão maligna. E muitas vezes dentro da igreja, com o ministério, vivendo uma vida assim, ser lastimável. Só que quando o Espírito traz a luz, e contra a verdade o diabo não pode, porque a verdade liberta, é o que o Senhor está fazendo aqui, é o que o Espírito Santo está fazendo aqui, está trazendo luz às trevas. Está revelando para muitas aqui os planos sagazes, os planos cruéis do diabo. Muitas aqui já estão vendo o que está por detrás de toda uma vida. Planos terríveis, planos muito bem executados,
Porque o diabo, ele é organizado. Ele é muito organizado. Mas quando o Espírito Santo traz a luz, e só ele pode fazer isso pelo poder do Evangelho, aí você começa a ver. Você começa a ver. E você começa a entender. A tua consciência, então, começa a transformação. E você mais não quer mais essa vida. E você entende que você não pode mais viver essa vida. Que você não pode sair daqui da forma que você subiu. É isso que ele está fazendo aqui. Histórias que eu tenho ouvido aqui, eu tenho ouvido já ao longo desses anos que eu estou no Vale de Baca. E eu ouço de adolescentes, até mulheres, homens. E a história é a mesma. O diabo, ele muda as pessoas, mas as estratégias são as mesmas. Ele copia e dá certo. E ele continua fazendo. O que muitas vezes achamos que é maldição hereditária, não. É uma história que deu certo e ele vai copiar na tua vida, na tua família, na tua filha, no teu filho. É assim que ele faz. Se nós não pararmos ele, ele vai continuar. E como que nós paramos ele? Quando nós conhecemos a verdade. Quando conhecemos a verdade, nós podemos dar um grito de basta. Acabou. Acabou. Os planos dele caem por terra. Acabou. É isso que precisamos fazer. Adolescentes que já ouvi, marcados na história delas, na infância, e vão sendo marcadas para o resto da vida. O resto da vida. Se não tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, para tomar uma atitude de perdão mesmo, de liberar amor, vai se arrastar até o fim da vida. Não é isso que Deus quer para nós. Nós entendemos o valor do perdão que Ele nos deu. Nós já entendemos o que é a vida que Ele nos deu para viver. E é um caminho de liberdade. É um caminho de vida eterna. Eu converso com adolescentes cortados, se automutilam. E eu pergunto, para quê? Para tirar a dor da alma, tia Mari. A alma dói muito. Mas por que dói? Porque quando eu tinha 8 anos, eu fui chamar minha coleguinha para ir para a escola. E o tio dela me pôs para dentro. E ele me estuprou. Ali ficou marcada a história da menina. Que voltou para casa, suja, sangrando. Entrou por debaixo do chuveiro, se banhou. E a mãe nunca soube. E o pai nunca soube. Adolescentes transtornados, que nunca ouviram falar de Jesus. Quantas vidas, irmãs, que passam por nós que nunca ouviram falar de Jesus? E vocês têm a oportunidade de onde estão sendo curadas, sair para curar. O propósito de Deus nos curar é para que saiamos daqui para curar. É o que Deus está fazendo através da minha vida. Aonde o inimigo me humilhou, ele tem me exaltado. É isso que Deus faz para envergonhar o diabo. Ele vai colocar você justamente, talvez, numa área que você não quer, porque te lembra, te traz a memória. Mas é lá que você vai ser uma missionária ou um missionário do Senhor. É um campo fértil, porque você está pronto. Deus está levantando aqui mulheres como missionárias para saírem daqui e curar. Ser instrumentos de cura. Ele fez isso com Pedro. Quando ele encontrou Pedro, para chamar Pedro, para segui-lo, Pedro estava lavando as redes de uma noite inteira sem pescar. Era o ganha-pão dele. Ele precisava ter pescado. Era uma manhã de frustração. Era uma manhã de tristeza para Pedro. De dor. De saber que não teria o pão na mesa. De saber que não teria como pagar os seus funcionários. Porque ele tinha mais 2 barcos ainda que também não haviam pescado nada. É assim que às vezes o Senhor vem ao nosso encontro quando estamos lavando as redes de tantos anos, de uma noite inteira, de uma vida inteira, de decepção, de frustração. E o que Deus fez com Pedro? É o que Ele faz com você. É o que Ele fez comigo.
Ele pede o Pedro, o barco dele emprestado. É aquilo que você tem. Pode estar um bagaço, pode estar destruído, mas é o que você tem, é a matéria-prima que ele vai usar, é você. Os caquinhos, tudo, ele não desperdiça nada. É você, com a sua dor, com a sua rejeição por você mesma, com tudo que você é, desse jeito mesmo. Que eu tenho falado aqui, se tirar o Espírito Santo de nós, é isso que sobra mesmo, é eu e você. É isso aí, eu e você. Melhores do que ninguém. Pegou Pedro, pregou a palavra através do barquinho de Pedro. Pedro, agora nós vamos lá para o meio do mar. Nós vamos pegar peixe. Pescador igual Pedro, profissional, sabia que peixe era só à noite, em águas rasas. Mas Jesus não pensa como nós, ele não vê como nós vemos. Alto mar, de dia, com sol quente, não se pega peixe, o pescador sabe disso. Nós não precisamos entender o agir de Deus, não. Só precisamos obedecer. Foi o que Pedro falou. Sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. A palavra está aqui. Você só precisa lançar a tua rede. Não importa como vai ser. Lança a tua rede. E a pesca, a palavra fala que foi uma pesca maravilhosa. Um milagre aconteceu. Aonde Pedro foi humilhado uma noite toda, Deus o exaltou. Deus glorificou o seu nome. Vocês estão entendendo, irmã? Muitas vezes Deus não vai tirar você de onde você está, não. Talvez a humilhação está dentro do teu casamento. Talvez a humilhação está dentro do teu trabalho, na tua família. Mas Ele quer te exaltar. Ele vai te exaltar. Talvez a humilhação está no teu ministério. Mas é lá que Ele vai te exaltar. Deus faz isso, Ele gosta de fazer isso, Ele ama fazer isso. Só que Pedro, diante daquele milagre todo, ali ele viu Jesus pela primeira vez. Ele enxergou. Ele não quis o milagre. Ele não quis os peixes. Ele falou: Senhor, aparta de mim, que eu sou pecador. Não posso estar diante do Senhor. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, esse encontro nos revela quem somos. Nos revela quem somos. Somos pecadores. Mas Jesus olha para você e para mim como olhou para Pedro. Vem e me segue. É você que eu quero. Eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. É essa história que nós lemos agora. Essa mulher prostituta, maltratada pela sociedade, uma proscrita, rejeitada, talvez marcada uma vida inteira, se sentia imunda, se sentia suja. Quantas vezes nós nos sentimos assim, porque nos tocaram da forma que não deviam ter tocado. Abusaram não só o nosso corpo, abusaram a nossa alma. Essa mulher se sentia assim. Nós não sabemos se é a mesma mulher que foi pega no ato do adultério, que havia uma pecadora na cidade, e essa mulher foi pega no ato do adultério. Ela foi pega nua, arrastada, talvez enrolada nos panos, porque foi pega no ato do adultério e arrastada pela rua, porque a lei mandava apedrejar os dois. E naquela cena da mulher adúltera, havia ali os fariseus religiosos, havia uma multidão, haviam os discípulos, Jesus estava ali, aquela mulher. Faltava alguém, um pelado correndo pela rua, que conseguiu escapar, ele não está na história. E aquela mulher seria morta. E eles levaram a mulher até Jesus.
Está aqui, ó, pecadora. O fariseu faz isso, o religioso faz isso. O religioso está acima do bem e do mal por causa do bom comportamento. Se comporta bem. Jesus conhece quem nós somos. Jesus sabia quem eram eles. Jesus continuou sentado e escrevendo no chão. Mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda apedrejar. Insistiram com ele. Jesus, então, olhou para eles. Então, quem não tem pecado, atire a pedra primeiro. Quem não tem pecado? Você está tirando pedra em quem te fez mal? Quem não tem pecado, então atire a pedra primeiro. Irmãos, não ficou ninguém ali. Diante de uma palavra dessa, não fica ninguém. Não sobra ninguém. Não há um justo sequer. Não há ninguém bom. Somente Deus. A palavra é bem enfática nisso. Guarda as pedras. Jogue-as fora. Foi o que eles fizeram. Jesus continuou escrevendo. Quando for embora, ele viu que não tinha ninguém, ele levantou, aquela mulher estava prostrada. Mulher, cadê os teus acusadores? Todos foram embora. Ninguém te condenou? Então nem eu te condeno. Eu não te condeno. Jesus está falando isso, querida. Eu não te condeno. Levanta, vai em paz e não peques mais. Saia debaixo desse jugo. Então você está num pecado que você hoje entende que você precisa arrepender e pedir perdão a Deus. Saia debaixo desse jugo. A ordem de Jesus é: vai. Ah, mas eu errei. Os teus acusadores não podem te acusar. Todos erraram, todos pecaram. Só que o diabo, ele atormenta com a culpa, com a acusação, para que você não vá diante do trono da graça. Ele quer te privar da graça. Graça que é de graça, que é o perdão de Deus por sua vida. Vai, segue a sua vida, mas não peques mais. Confessa o teu pecado, libera esse perdão. E continua a sua vida, mas uma vida de graça, uma vida diante do trono da graça, com chuvas de bênçãos chovendo nos teus poços. Não sabemos se é a mesma mulher. Mas essa mulher entrou na casa onde Jesus estava, à mesa com o fariseu. O fariseu é um religioso, na época, acima do bem e do mal. Guardava 613 leis. Só não amava a Deus de todo o coração, com toda a sua força, toda a sua alma, e ao próximo. Só isso. Mas guardava tudo. Fazia tudo o que mandava fazer na igreja. Tem crente que é assim. Faz tudo. Pau para toda a obra. Mas a igreja ficou maior do que a família, já tomou o lugar da família, a igreja tomou o tempo dele, ele permitiu isso, porque ele é religioso. A instituição fica maior do que Deus, não há mais relacionamento com Deus, mas está lá, guardando todas as leis. Este é o religioso. Ele então convida Jesus, e no mesmo nível de Jesus, né? Mesmo nível, coloca Jesus à mesa e ele também. Aquela mulher entra nessa cena. E a mesa do judeu não era uma mesa como a nossa. Era como se fosse um sofá. Eles ficavam quase meio que deitados, meio sentados, meio deitados, e os pés ficavam para fora. Aqueles pés de Jesus empoeirados, sujos, machucados, porque ele andava pela Palestina toda, pregando o Evangelho, vivendo aflições terríveis por mim e por você.
Ele passou por coisas que não precisava passar, mas Ele passou para que hoje nós pudéssemos chegar diante do trono e saber que há um sumo sacerdote que também sofreu e que também padeceu as nossas fraquezas, para que hoje se compadecesse por nós. Ele sabe a dor que você sente, Ele conhece. Seja qual for ela, Ele conhece. A rejeição, a solidão, o medo, a angústia, a humilhação. Ele sabe. Ele sabe o que é de estar diante de coisas que não tem como mudar. Ele olhou para Jerusalém, chorou por Jerusalém. Ele sabe o que é estar diante de impossibilidades por causa da dureza do coração do homem. Ele conhece a sua dor. Nós temos um sumo sacerdote que adentrou, rasgou o véu, e hoje nós podemos passar. Ele abriu um novo e vivo caminho para você e para mim trilhar. Por isso nós não podemos aceitar uma mediocridade na nossa vida. Uma vida de perdas, de miséria, de tanto fracassos. Nós não podemos aceitar isso. Foi pago um preço muito alto. Aqueles pés estavam lá, feridos. Ele não tinha nem onde recostar a cabeça. Às vezes dormia sobre as pedras do monte quando ia orar. Aquela mulher entra. E a palavra é bem enfática. Pecadora. Porque essa era a fama dela. Essa era a fama dela. E ela começou, então, a ungir os pés de Jesus. O óleo, o unguento, num vaso de alabastro, era um material muito caro. Talvez aquela mulher tinha aquilo, talvez por uma herança de família. A família usava, a família judaica tinha o vaso de alabastro, um nardo, e ele, quando morria um ente querido, eles então preparavam o corpo com aquele óleo, ungia, e fazia para aquele período do velório o corpo não desse mau cheiro. Aquele era um perfume caríssimo, caríssimo. Talvez fosse a única coisa que ela tivesse. E ela derramou os pés de Jesus. E ela começou a chorar. E como ela não conseguia enxugar e ungir ao mesmo tempo, ela pegou o cabelo dela e começou a enxugar os pés de Jesus, e beijava os pés de Jesus, e enxugava os pés de Jesus. E quando isso acontecia, aquele fariseu olhava e pensava, se esse homem fosse profeta mesmo, ele sabia quem que era essa mulher. Ele saberia. E Jesus conhece os nossos pensamentos. Simão, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 denários. O outro devia 500 denários. Depois da palavra do credor incompassivo, agora qualquer denário é pouca coisa, né? Diante de 350 mil quilos, de 10 mil talentos, né? 150 mil anos para trabalhar, pagar uma dívida. Hoje, qualquer denário vai ficar na tua mente, que é uma coisa muito pequena, diante do que Deus fez por nós. Então, havia 2 devedores. E aquele credor, então, como os 2 não tinham como pagar, ele perdoou a dívida dos 2. Qual dos 2 vai amar mais? Aquele quem lhe perdoou. Simão fala assim, aquele que devia mais. Julgaste bem. Viste esta mulher? Viu essa mulher? Porque muitas vezes, queridos, ninguém vai ver. Muitas vezes a sociedade não vai ver. A igreja não vai ver. Muitas vezes o marido não vai ver. Mas Jesus vê. Vês essa mulher? Porque eu estou vendo ela. Eu vejo ela. Ele nos vê. Isso é uma prova que nós não estamos sozinhas nunca. Nunca. Ainda que todos abandonem, ainda que uma mãe abandone, eu não te abandonarei, eu não te desampararei. Viste essa mulher, Simão? Eu entrei na tua casa, Simão, e tu não me deste o ósculo santo, que é o beijo. Era comum, há um costume judaico,
quando alguém ia visitar, quando o judeu ia visitar o outro, era a coisa mais normal o anfitrião receber a pessoa com um ósculo santo, ungir a cabeça para dar aquele aroma, né? Porque tá sujo, vem do sol, né? Era muito difícil à época. Ungia a cabeça, lavava os pés. Viste essa mulher, Simão? Nem isso ele fez por Jesus. O religioso é assim. O religioso é assim. Eu entrei na tua casa, tu não me deste o ósculo santo, ela não para de beijar os meus pés e de enxugar com os cabelos. Ela lava os meus pés com lágrimas. Não me ungiste e ela me ungiu. Viste essa mulher? A quem muito é perdoado, muito ama. A quem pouco é perdoado, pouco ama. Vamos entender isso. O coração endurecido, ele sabe que está errado, mas ele resiste ao arrependimento. A graça de Deus aqui está abundante. O Espírito Santo está fazendo um trabalho aqui extraordinário. Mas o coração endurecido é um coração que não arrepende. E quando ele resiste àquilo que ele precisa fazer, ele não tem como amar o Senhor. Então ele não consegue amar. O pouco perdoado é aquele que se arrepende pouco, ou de nada se arrepende. Jesus quer perdoar, mas precisa arrepender. E você só vai conseguir amar. O amor é tudo. Deus é amor. Tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. Ainda que eu desse a minha fortuna, se eu tivesse, ainda que eu desse toda uma fortuna aos pobres, sem amor, nada aproveitaria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada valeria. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Quem resiste o amor, quem resiste o Senhor, não consegue amar. A diferença do fariseu para aquela mulher era esta. Aquela mulher, ela se arrependeu verdadeiramente. Aquela mulher entendeu o tamanho do perdão que Jesus deu a ela. Aquela mulher entendeu que sem Jesus ela não poderia mais viver. Aquela mulher entendeu que Jesus era suficiente para ela. Porque ela se arrependeu. Você só vai conhecer o amor de Deus se você se arrepender. Se você pedir perdão, se você confessar. Você só vai provar do poder do perdão se você liberar. Aí você vai ser uma pessoa que muito ama, porque muito foi perdoado e vai poder perdoar. Este é um mistério da cruz. Que teu coração seja um coração de carne. O Espírito Santo ainda está trabalhando em muitos corações aqui, que muitas vezes continua sentado à mesa com Cristo, ao invés de estar aos pés dele. Ainda não desceu ao lugar da humilhação. Ainda não compreendeu que precisa arrepender. Ainda não entendeu, mas pelo poder do Espírito Santo vai entender que a submissão é a base do seu lar. Que o lar que vai funcionar é quando você tiver sabedoria para edificá-lo. Que os teus filhos estão sofrendo por causa dessa arrogância, negligência.
Quantas identidades sendo roubadas dentro das nossas casas. Por causa dessa inversão na palavra de Deus, queridas. Crianças e adolescentes crescendo num lar totalmente disfuncional. Porque não há obediência à palavra. Porque não arrepende. Então, pouco ama. Pouco é perdoado. Nós somos nós precisamos desesperadamente do perdão de Deus. E Deus só vai liberar perdão se eu perdoar. Deus não me perdoa se eu não perdoar. Então, o que está acontecendo? Para de orar. Não tem mais comunhão. Não tem mais alegria. A vida se torna um peso. A vida se torna um peso. Estava conversando com algumas irmãs. Nós precisamos voltar para a nossa casa. Nós estamos tão religiosos. Nós estamos tão presos ao templo. Ao culto a Deus no templo. Isso é tão forte dentro da gente. Queridos, Deus não habita em templo. Deus habita em você. E o culto que Ele quer começa na tua casa. Quantas vezes saímos das nossas casas, nossa família está um fracasso, à beira de um abismo. E na igreja nós nos sentimos bem. Levantamos as mãos, choramos, cantamos um monte de mentira, né, Nil? Falamos um monte de mentira quando estamos cantando. Aquela coisa boa, né? Termina e volta para a realidade. Não tem transformação de mente. O culto começa na tua casa. Que culto, Maristela? Não tem como reuni-lo em casa, não vai acontecer, não estou falando disso. É isso que tem que ser desconstruído na nossa cabeça. O que é culto? Deixa eu te falar o que é culto. Desceu um sacerdote, um levita de um culto. Passou por um homem quase morto. Mas o religioso, ele já cumpre a agenda dele na igreja. Depois de sair da igreja, ele não quer saber de cumprir mais nada. Então o levita faz tudo lá no templo, o sacerdote faz tudo lá no templo. Mas quando ele vê um meio morto que precisa dele, ele passa direto. Finge que nem viu. Passa longe. Mas desceu um samaritano. E Jesus usa justamente o samaritano nessa parábola. Inimigo do judeu. Desceu do culto, não. Porque o samaritano não cultua em Jerusalém. Ele cultua em Samaria. O templo é em Samaria. Então ele desceu. Talvez desceu de um dia de trabalho. Desceu para Samaria. O levita e o sacerdote descia para Jericó. Porque Jericó era o lugar dos levitas e sacerdotes. Era tipo onde estava a casa de praia. Só os ricos moravam lá. Zaqueu morava lá. É para lá que eles estavam indo. Cumpriu o papel de crente, cumpriu a agenda do domingo. O bom samaritano desceu e viu aquele meio morto. Ele estava indo para um culto. Sabe por que ele estava indo para um culto? Porque ele tinha na bolsa dele azeite e vinho. Ele tinha óleo e vinho. Ele estava levando aqueles elementos para um culto. Ele parou. Parou tudo. Gastou tempo. Cuidou daquele meio morto. Pegou os elementos do culto, passou nas feridas dele. Pegou aquele meio morto, colocou em cima do animal e levou até uma hospedaria. E deixou 2 denários ainda pagos para que continuasse sendo cuidado. Muitas vezes esse meio morto está dentro da nossa casa. E eu estou lá na igreja, cumprindo meu papel, cheia de créditos com Deus. Eu falo isso de mim. Tanto é que quando veio o segundo tumor, eu estava com tanto crédito com Deus, que eu vi Deus como um banco. Agora eu vou pegar meus créditos em troca da cura. E tive uma luta com Deus muito grande por causa disso. Porque eu estava envolvida em um contexto de teologia de crédito. Que quanto mais eu fizer para Deus, mais Ele vai me dar. Isso é legalismo. O fariseu faz isso.
Ele senta à mesa. Ele coloca Deus na parede. E Deus foi me ensinando, foi me quebrando, foi me moendo. Foi construindo em mim uma fé verdadeira. E fé verdadeira é conhecimento de Deus. Hoje só posso falar do Deus que eu amo, que eu vivo, e que Ele é tudo para mim, porque agora eu o conheço. Não mais de ouvir falar. Agora eu conheço de experimentá-lo, de estar com Ele, de conhecê-lo. É daí que vem a fé. Porque a fé verdadeira, você pode estar passando por qualquer vale. A sua fé é inabalável. Ela é inabalável. Aconteça o que acontecer, ela é inabalável. Fora disso, é crença. É casa na areia. Não aguenta. Não aguenta. E quantas vezes o meio morto está dentro da nossa casa? Enquanto eu vivia a minha religiosidade impecável, eu estava perdendo a minha família. Não tinha tempo para meu marido. Não tinha tempo para minhas filhas. A instituição ficou maior do que Deus. O problema da igreja é quando a instituição fica maior do que ela. Então, eu falo isso com muita propriedade em todos os lugares que a gente tem empregado, em vários lugares do Brasil. E com muitas pessoas que eu tenho conversado fora do Brasil também. A instituição está tomando o lugar da igreja. Por isso que a igreja de Cristo está dentro de cada instituição, mas ela é pequena. Ainda há servos valentes. Há servos sofrendo. Com fome de palavra. Com fome de alimento. E a instituição, quando ela se torna muito grande, ela cresce tanto para ela mesma, que ela vai roubando toda a sua vida da família. Vai tirando você da família. E você cada vez mais vai querendo mesmo estar cheia de coisas para fazer, cheia de tarefas para fazer. Mas quando chega em casa, está cansada. O filho precisa de você, você não tem paciência. O marido precisa de você, você está esgotada. Porque você está servindo a instituição. A igreja de Cristo não toma o lugar da família nunca. Porque a igreja de Cristo começa na família. O culto é na família. O que é o culto, então? Aquilo que o samaritano fez. Pega os elementos do culto. O óleo, que é o Espírito Santo. O vinho, que é a alegria do Senhor. E cultua a Deus aonde estiver. Nós temos que congregar, irmãos, porque agrada a Deus que vivamos em unidade, unidos como irmãos. E não tem como fazer isso sem nos ajuntarmos, sem nos reunirmos. Deus quer a nossa reunião, Deus quer o culto solene, Deus quer que nós venhamos para adorá-lo. Mas o verdadeiro adorador o adora fora de quatro paredes. O verdadeiro adorador adora a começar da sua casa. Irmãos, vamos cuidar da nossa família. Vamos rever isso. Quer fazer um culto maravilhoso a Deus? Arruma uma toalha de mesa bem bonita. Coloca na mesa. Reúne a família em volta da mesa. Volta para a mesa. Às vezes a família não tem tempo para reunir. Mas em algum momento do dia você vai fazer esse tempo acontecer. Ou no café da manhã, ou no almoço, ou no café da tarde, ou no jantar. Em algum momento você vai ter que estabelecer isso na sua casa. Se puder, todos esses momentos. E vai sentar-se à mesa. E ali vai ser uma adoração ao Senhor. Porque Deus ama a família. E uma família forte é uma igreja forte. Fortalece a tua família, mulher. Ama o teu esposo, mulher. Dê o lugar que é dele. Líder da casa. Sacerdote da casa. O cabeça da sua vida. Dê o lugar para ele. Mostra aos teus filhos a liderança da casa. Mostra aos teus filhos a sua feminilidade. O quanto você é feminina. O quanto você é doce. Seja quem Deus quer que você seja. Uma mulher segundo o coração dele.
Pode ser mais colérica que for, domada pelo Espírito Santo, ela se torna um doce. Porque a mulher colérica, ela está certa em tudo. O marido está errado, o filho está errado, está todo mundo errado, Deus está errado. Paulo era colérico. O que Deus falou? O que Jesus falou com ele? Paulo, para de recalcitrar contra o aguilhão. Mulher, descansa. Você está fazendo um papel que não é teu? Você cansa muito. Cansa muito. Nós não fomos chamadas para tomar as rédeas da casa, não. Nós fomos chamadas para auxiliar. E com auxílio na direção do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Com os filhos à mesa. Que delícia, irmãs. Colocar pratos, xícaras na mesa. Preparar o alimento. Oh, faça isso. Volta para a mesa. Há um estudo nos Estados Unidos, comprovado, adolescentes que cresceram e nunca sentaram à mesa com os pais, não sabem o que é isso. Adolescentes mais propícios a drogas, às influências lá fora, mais propício às dores desta vida, porque não tiveram à mesa a harmonia. Adolescentes que serviram, que cresceram à mesa com os pais, pararam para conversar, às vezes discute à mesa, não tem problema, é família. Vamos resolver então, vamos resolver. Vamos perdoar. Cede, é preciso ceder. É preciso lutar para ser feliz. É preciso ceder para amar, é isso? Evangelho é isso, é morte. É o seu eu que tem que morrer, é o seu superego. Adolescentes que cresceram, então, à mesa. Adolescentes, comprovado isso nos Estados Unidos. Adolescentes hoje que estão livres da droga. Nem passou perto. Não foram influenciados. Porque tinha os pais protegendo, liderando. E tinha um momento solene da casa. Isso é um culto, irmãs. Vocês entenderam o que é culto? Culto é quando Deus mora em você. Você é casa dele. Então é um culto. Que possamos ser morada de Deus. O reino de Deus que Jesus trouxe, ele é invisível. Não tem lugar nenhum que você vai ver um reino de Deus plantado, com construção. Não tem. O reino de Deus é dentro de nós. E um rei que veio para reinar. E esse rei é Jesus. Um rei que quer submissão total a ele. Porque é um reino de justiça e paz. É um reino que o rei protege. O rei cuida. O rei não desampara. O rei é poderoso. Jesus fala, me chamais de Senhor, Senhor, mas não me obedece. Não obedece às minhas palavras. O que é Senhor? O que é Senhor? É dono. Simplesmente isso, ele é dono. Ele é seu dono. Você quer ser de Cristo? Então ele é seu dono. É dono do teu coração. Não pode haver mágoa nele. É onde ele vai morar. É casa, é morada dele. É dono. Me chamais Senhor, Senhor, mas não obedece à minha palavra. Vamos pedir ao Senhor que venha transformar isso tudo em nós. Que possamos crescer neste reino. Sermos como crianças. Que a criança perdoa. Se não sermos como crianças, nós jamais vamos ver o reino de Deus. Nós não vamos entrar no reino de Deus. Nós não vamos viver o reino de Deus. Que o Senhor nos dê um coração como um coração de uma criança. Que você, às vezes, maltrata e ela volta, querendo teu colo. Querendo teu carinho. A criança é assim. Que possamos ser como crianças. Amém? Fecha os teus olhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Pai, nós não queremos estar à mesa com o Senhor.
Nós queremos estar aos teus pés. Nos tira da mesa, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Quebra em nós a arrogância, a prepotência, a presunção, o orgulho. Oh, Deus. Pai, quebra-nos, oh Deus. Nos tira da mesa, Senhor. Nos mostra quem somos, Pai. Como Pedro viu quem era. Faça um milagre em nós, Pai. Deus, toma os teus vasos, Pai. Nos faz vasos de honra, Pai. Para manifestar a tua glória neste mundo. Que possamos ser curados para curar. Que possamos ser salvos para salvar, Senhor. Que o Senhor possa nos despedir deste lugar, assim como o Senhor despediu esta mulher pecadora, que não é nem mais e nem menos do que eu, Senhor. A tua fé te salvou. Que a fé possa nos salvar, Pai. Salvar de nós mesmos, ó Deus. E quando a fé nos salva, ó Deus, salvar é tudo. Salvação é cura, é libertação, é livramento, é segurança, é felicidade. A fé nos salva. Ó Pai, dê fé aos corações que perderam fé. Coloca a fé agora, Senhor. Em nome de Jesus, a fé é tudo que nós temos. A fé é o que nós temos que preservar até o fim, para que não roube a nossa coroa. Nos dê fé, porque o fim da fé é a salvação, Pai. Sabemos que o Senhor tem provado a nossa fé, Pai, porque uma fé provada, ela é como o ouro provado no fogo, ela se torna inabalável, ela se torna valiosa. Por isso que o Senhor nos leva para os vales, é por isso que o Senhor fecha portas, é por isso que o Senhor nos leva para o deserto, para podermos ouvir tua voz de novo. Pai, estamos no deserto, estamos ouvindo tua voz. Muda a nossa sorte, troca as nossas vestes por vestes de alegria. Que haja um novo cântico, Pai, nos nossos lábios. Que possamos estar aos teus pés chorando, nos humilhando, Pai. E levantando, Pai, com essa palavra, a tua fé te salvou. Aleluia, Pai. Continue, Espírito Santo, fazendo a obra que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs.